Bem-vindo ao podcast Maternando Consciência, levando aba para casa, escola e lazer, com Caterine Dantas e Dani Botelho. Oi, pessoal, eu sou Caterine Dantas. E eu sou Dani Botelho e esse é o nosso podcast Maternando Consciência, levando aba para casa, escola e lazer. Hoje é a segunda parte do nosso podcast com o Dr. Gustavo Teixeira. Mais uma vez a gente quer agradecer a participação dele aqui, foi super especial para a gente. E a gente vai continuar falando sobre o artigo que foi publicado pela Associação Americana de Pediatria. Caterine, olá Dani, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Parabéns por esse projeto e vamos para mais um episódio do podcast. Vamos lá! Antes da gente entrar na parte de intervenção, fala um pouquinho pra gente sobre medicações que às vezes são recomendadas. Então, esse tema da medicação é um tema realmente muito importante, né? A gente recebe na clínica pais muito aflitos, muito preocupados, né? Muitos pais já chegam dizendo que não vão dar remédio para o filho de jeito nenhum, enquanto que outros chegam e falam que querem dar remédio de qualquer jeito para o filho, né? E daí você vê um universo aí, talvez de 100 pacientes, você pode ter 50% deles fazendo uso de medicação e outros 50% não fazendo uso de medicação, porque não precisam, né? E daí a gente tem a seguinte questão: não existe medicamento específico para o autismo. Estamos em janeiro de 2020 e ainda não tem um medicamento específico para o autismo e ponto final. Essa frase já faz com que a gente possa alertar os pais com relação a um universo de picaretagens que tem por aí. A todo momento você recebe informação no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais de uma maneira geral, de tratamentos milagrosos que propõem a cura do autismo, né, e que tratam os sintomas todos do autismo. Então a gente tem que entender, gente, que de fato não existe cura para o autismo, ponto final, né? Se existisse a cura do autismo, os índices de autismo não estariam crescendo tanto e todas as crianças autistas estariam curadas, né? São argumentos que não faz sentido. Então, não existe um medicamento específico para o autismo e não existe a cura do autismo, né? Então, isso já serve para nos protegermos dessas picaretagens que tem por aí, né? Mas por que então tem criança no espectro autista que faz uso de medicação? Tem alguns motivos. Então, em primeiro lugar, uma pergunta que a gente tem que responder é o seguinte: essa criança, ou adolescente, ou adulto no espectro autista, ela tem algum sintoma que pode ser aliviado com uma medicação? Essa é a resposta que nós temos que responder, tá? Algumas situações em que a gente faz uso da medicação no transtorno do espectro autista. Em primeiro lugar, condições comórbidas. O que é isso? Quando a criança, ou adolescente, ou adulto autista tem também uma outra condição comportamental, por exemplo, ocorrendo simultaneamente. Então a criança ela pode ter gastrite e hipertensão arterial. Eu vou tratar a gastrite dela e vou tratar também a hipertensão arterial. Se tem duas condições ocorrendo, a gente vai tratar as duas coisas. É muito comum a criança autista, por exemplo, ela também ter o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, se a criança ela é uma criança autista e também é portadora do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai tratar o TDAH com um medicamento, né? Então, essa criança autista ela pode se beneficiar do uso de um medicamento estimulante, porque esse medicamento vai poder combater os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade que são causados pelo TDAH, pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou ADHD, como é falado aqui nos Estados Unidos. Se essa criança autista ela apresenta um transtorno do humor bipolar, por exemplo, associado, ela pode se beneficiar de um medicamento estabilizador do humor. Se essa criança ela é muito comum na adolescência, né? A criança, o adolescente, no caso, no espectro autista, abrir um quadro de depressão. Se estivermos lidando com um quadro de depressão moderado ou grave, esse paciente ele vai se beneficiar do uso de um medicamento antidepressivo para tratamento dessa depressão, desses sintomas depressivos. Se esse criança ou adolescente ou adulto tiver um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade,
instalado, a gente pode utilizar também essa mesma classe de medicamento, chamada antidepressivos, para tratar esse transtorno ansioso. É muito comum a criança autista também ter transtorno obsessivo compulsivo, TOC, ou transtorno de ansiedade generalizado, TAG. Daí a gente vai poder endereçar o tratamento com o medicamento antidepressivo para combater esses sintomas ansiosos, né? Além dessas comorbidades, se essa criança, adolescente ou adulto autista também apresenta, por exemplo, um comportamento muito agressivo, trazendo risco a familiares, a terapeutas, ou um comportamento de autoagressão intensa, esse paciente pode se beneficiar de uma medicação classificada como neuroléptica, antipsicótica ou neuroléptica, porque essa medicação vai poder aliviar os sintomas, diminuir os sintomas de agressividade, né, que esse paciente apresenta. Se essa criança ou adolescente ou adulto autista apresenta muitas estereotipias, essa medicação neuroléptica também pode diminuir estereotipias. Então, ela pode ser usada para combater agressividade, impulsividade, rituais de autoagressão. É comum esse paciente ter problemas sensoriais, né? Então às vezes ele não tem uma percepção da dor muito baixa e ele se mutila, ele se agride. Eu já vi, por exemplo, pacientes que quebraram o braço e não sentiram dor. Então essas medicações podem ajudar a proteger esse paciente, né? Então basicamente eu falei de 4 grandes classes de medicamentos utilizados em saúde mental e saúde mental da infância, que podem, em casos específicos, em que existem condições médicas comportamentais associados, fazer o uso, que são as grandes classes, né, de medicamentos em saúde mental: antidepressivos, neurolépticos ou antipsicóticos, estabilizadores do humor e medicamentos estimulantes. Uma outra situação também importante é a situação de insônia. Crianças no espectro autista têm índices mais elevados de insônia. Tem um medicamento, que é a melatonina, que pode ajudar com que esses pacientes conciliem melhor o sono. Claro que em quadros de insônia é muito importante. O primeiro passo é sempre fazer um processo de higienização do sono, uma limpeza do sono. O que seria essa higienização do sono? A partir de 6 horas da tarde, 7 horas da noite, dependendo do horário que essa criança está habitualmente dormindo, é muito importante que façamos uma diminuição de estímulos. Então, por exemplo, depois de 6 da tarde vai cortar tablet, telas, né? Tira tablet, celular, computador, televisão, videogame, porque a gente tem que diminuir os estímulos nesse cérebro para que realmente essa criança possa ter sono e conciliar bem o sono à noite. Então vai diminuir o estímulo à noite. Vai chegando próximo da hora de dormir, a gente tem aquela rotina, então tem que tomar banho, botar pijama, né? Todo aquele ritual que toda criança no espectro autista ou não deve fazer, né? Vai tomar banho, vai trocar de roupa, botar pijama, se está acostumado a tomar um leitinho antes de dormir, vai tomar, não fazer refeições pesadas, não fazer uso de cafeína no período noturno, que é muito estimulante, então não vai beber café, refrigerantes e etc, né? E vai encaminhar depois para o quarto, num ambiente mais silencioso, não pode estar escutando rock and roll no volume máximo. Então tem que estar, se tiver um som, tem que ser um áudio bem relaxante, né? Sem luz, né? Vai diminuir a luminosidade e daí a gente vai fazer essa limpeza mesmo do sono. Quando a higienização do sono não é suficiente, daí sim a gente pode associar a higiene do sono à melatonina. Isso é um exemplo, né? Então, basicamente, para resumir, não existe um medicamento específico para o transtorno do espectro autista. Existem medicamentos que podem ser utilizados quando existem questões pontuais, existem sintomas-alvos a serem atacados, como, por exemplo, sintomas de agressão, né, de impulsividade, as estereotipias, né, muito severas, ou na presença de comorbidades, transtornos depressivos, ansiosos, transtornos do humor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, insônia. Então, nessas situações, alguma medicação pode ser interessante, né? E daí vai ter que ser conversado com um médico para fazer um plano específico para fazer uso dessas medicações. Essas medicações, de uma forma geral, são muito eficientes, são medicações modernas, seguras, bem toleradas, utilizadas com pacientes pediátricos com bastante segurança, né? E daí vai ter que seguir a recomendação médica, confiar no trabalho do médico e tentar entender uma indicação clara para fazer uso dessa medicação.
Essa medicação não vai ser usada para a vida inteira, é uma medicação que vai ser sintomático, né? Enquanto existir o sintoma que pode ser, digamos, atacado pela medicação, essa medicação pode ser utilizada, mas é importante que a gente faça todo um trabalho, por exemplo, na presença de comorbidades, que possamos fazer intervenções comportamentais, por exemplo, para, digamos, tratar a depressão associada, ou transtorno de ansiedade, né? Ou trabalhar para a diminuição das estereotipias, da agressividade e por aí vai, tá bom? Então, acho que são algumas dicas importantes com relação à medicação que pode ser utilizada em algumas situações, né? Mas lembrando, não existe medicamento que trate o autismo ou que cure o autismo. Existem medicações que combatem sintomas-alvo que podem ser utilizadas em situações pontuais. Agora fala um pouquinho pra gente sobre as intervenções que foram citadas no artigo. Bem, com relação à intervenção, o que funciona para tratamento do transtorno do espectro autista? Isso é, mais uma vez, reforçado por esse guideline da Academia Americana de Pediatria. É algo que os grandes estudos internacionais nos mostram que, em termos de intervenção, o que funciona para o tratamento do autismo são as terapias comportamentais, especificamente análise do comportamento aplicada, o ABA, né, o ABA, Applied Behavior Analysis. Claro que e a maioria das crianças no espectro autista apresentam questões de linguagem, muitas vezes o trabalho de fonoaudiólogo vai ser fundamental. A questão sensorial, que também é muito frequente dentro do espectro autista. O trabalho do terapeuta ocupacional, que trabalha com integração sensorial, vai ser muito importante, né? Muitas vezes a gente vê aquela criança que está bem aderida a um programa de terapia comportamental, está fazendo ABA, e às vezes essa criança não melhora de jeito nenhum. Você olha, você não entende, ela está com um excelente profissional, a família está colaborando, e essa criança não evolui. E muitas vezes essa criança tem questões sensoriais que estão impedindo ela de conseguir funcionar em terapia, e o terapeuta não consegue acessar essa criança direito, né? Então, são algumas coisas que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que se a gente não faz um bom trabalho de integração sensorial dessa criança antes dela entrar num programa de terapia comportamental, ela não vai conseguir melhorar, né? Então, basicamente, o que funciona para o autismo são as terapias comportamentais, a análise do comportamento aplicado, é o que a gente tem mais dados, mais informação a respeito de estudo científico, né? De comprovação de eficácia. Então, esse realmente tem que ser o carro-chefe em termos de intervenção. E, claro, o trabalho da fonoaudiologia, o trabalho da terapia ocupacional, exerce também uma função de destaque dentro dessas intervenções. E sempre focando nessa questão da análise do comportamento aplicado. E o artigo termina com a importância da família no tratamento, e a gente vai falar sobre um pouquinho disso agora. Então, quando a gente pensa, né, qual a importância da família no tratamento, a importância é total, né, em termos práticos. Quando você lida com crianças no espectro autista e você tem aquela família que é super presente, que é proativa, né, que realmente faz um casamento entre a família, você vê que existe sim uma conexão positiva, existe um clima positivo, existe uma interação muito positiva entre a família e os profissionais de saúde, essa criança evolui muito mais. Se existe uma interação muito forte entre essa família e a escola, essa criança evolui muito mais, né? Em termos práticos, a gente vê isso no dia a dia, né? A importância da família é fundamental, né? E os estudos científicos comprovam isso, né? Então, tem diversos estudos que falam a respeito do Parent Training, né? Do treinamento de pais, e que basicamente os resultados dessas pesquisas mostram de uma forma clara, categórica, que a partir do momento que você faz um bom trabalho de orientação de pais, isso vai exercer um efeito positivo muito grande nessas famílias, e essa criança vai evoluir muito mais. Em termos de resultados, a gente identifica nesses estudos científicos que existe sim um aumento do conhecimento psicoeducacional dessa família. Quanto mais informação a respeito da condição, das estratégias de tratamento, do que se pode esperar do tratamento, né, dos fatores e aspectos positivos
dessas intervenções, de uma forma clara, a gente identifica um aumento da adesão ao tratamento, né? Quanto mais a família conhece e valoriza o tratamento, ela vai ter uma adesão maior a esse tratamento, vai confiar mais nos profissionais, vai trabalhar mais, vai seguir mais as orientações desses profissionais. Obviamente vai ter uma diminuição do estresse e da ansiedade parental. Tem vários estudos também que mostram que os pais, né, os cuidadores de crianças no espectro autista têm índices de estresse elevadíssimo, comparáveis apenas a ex-combatentes de guerra, né, que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Né? Então, realmente, trabalhar a saúde mental desses pais é fundamental. Se o pai está bem, a mãe está bem, eles vão poder ajudar mais o filho. Né? Então, esses programas de treinamento de pais, sem dúvida nenhuma, diminuem esse estresse parental, essa ansiedade, vai ajudar com que os pais possam trabalhar a generalização das habilidades aprendidas, quer dizer, o que é trabalhado em terapia pode ser replicado em casa pelos pais, e o que é 1 ou 2 ou 3 horas por semana de terapia pode se transformar em 15, 20 horas, desde que os pais possam e consigam aprender e generalizar e ofertar esses exercícios, por exemplo, em casa. Né? Consequentemente, a gente vai conseguir provocar uma melhora no comportamento social dessa criança, uma melhora na comunicação, essa melhora das habilidades dos pais no próprio manejo dos sintomas, do saber lidar, né, com as dificuldades que ele vai enfrentar a todo momento com o filho ou a filha. A melhora, obviamente, do bem-estar psicológico desses pais vai retroalimentar todo esse trabalho que ele vai fazer no dia a dia com a criança, né? E para finalizar, vai ter uma melhora da qualidade de vida de toda a família. Então, é inquestionável, né, a importância da família. A família tem que se preparar, né, e tem que realmente trabalhar unido com os profissionais de saúde, os profissionais de educação. Isso a gente encontra desde os estudos de ciência básica mesmo, de enriquecimento do ambiente, lá com o Hebb, na década de 40 e 50, o Bowlby e o Harlan, né, em que eles enriqueciam a vida do ratinho, do camundongo, num ambiente controlado de laboratório, e esses ratinhos apresentavam um desempenho cognitivo, social muito melhor, né? E isso passando pelo Schneider, depois alguns estudos poloneses em que o Schneider descreveu a melhora do comportamento social de ratos enriquecidos e ratos autistas enriquecidos, né, com o seu ambiente enriquecido, né, passando pelas romenas órfãs do governo comunista romeno na década de 80 e 90, o Rutter, um psiquiatra infantil britânico, publicou muito a respeito das crianças romenas órfãs, e até chegar a Cynthia Hu, na Universidade da Califórnia em Vining, em que de fato ela fez um protocolo de enriquecimento do ambiente sensorial para crianças no espectro autista, e também melhorou, né, os resultados dela, identificou de uma forma clara a diminuição da gravidade dos sintomas e a melhoria no desempenho cognitivo, melhoria no desempenho de inteligência dessas crianças. Então, resumidamente, a orientação de pais é fundamental, né? Então, a criança ela acaba de ser diagnosticada dentro do espectro autista. O que tem que fazer? Primeira coisa, muito material psicoeducacional para essa família, muita informação para essa família, e iniciar um programa de orientação de pais, orientar muito, muito, muito essa família, né? Esse, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo de todo o tratamento. Então, eu acho que essa nova edição, né, desse guideline da Academia Americana de Pediatria vai de encontro ao que a gente tem estudado e vai de encontro a uma necessidade muito grande de toda a população, mais informação, né? E para que a gente possa realmente iluminar a vida dessas famílias, dessas crianças. E eu gostaria aqui de deixar meu parabéns a Caterine e a Dani por um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, que esse podcast possa iluminar e enriquecer a vida de milhares de famílias no Brasil e no mundo, né? E o podcast por si só já é uma grande ferramenta psicoeducacional, uma grande ferramenta de enriquecimento, né? E que vai possibilitar, sim,
a orientação de famílias e para que elas possam enriquecer mais o ambiente de seus filhos e tornar toda essa viagem de uma maneira mais positiva possível, né? E vão poder iluminar a vida de seus filhos e ajudar muito, muito no tratamento. Todo tratamento a gente tem que pensar como uma grande parceria entre os profissionais da saúde, os profissionais da educação e a família e a comunidade toda em volta, né? Então é isso. Exatamente isso, né? Esse tópico que a Academia Americana de Pediatria, né, fala, ele é primordial. Eu, no meu IG, eu falo disso o tempo todo. Aliás, eu acho que o meu IG é mais voltado para isso, né? Assim, é o que eu mais falo no IG, realmente. E Dani, engraçado, né, Dani? Quando a gente estava pensando no podcast, para poder colocar no podcast, né? E a gente escolheu o Maternando Consciência, foi justamente por isso, né, Dani? Porque a gente acredita que o envolvimento dos pais no tratamento da criança com autismo realmente faz toda a diferença, né? E é isso aí, pessoal. Esse é o meu recado para vocês, pais. Que nós temos que conduzir o tratamento dos nossos filhos. Aprender como ajudar nossos filhos no dia a dia. Temos que ter acesso a tudo que diz respeito aos nossos filhos. Acesso às avaliações, acesso aos objetivos que eles precisam alcançar, acesso às estratégias que esse profissional está usando com nossas crianças. Os profissionais que a gente escolhe precisam estar abertos a isso. Precisam se comunicar com a gente o tempo todo. Precisam treinar a gente para que a gente tenha capacidade de ajudar nossos filhos. Precisam escutar a nossa opinião, porque a gente conhece nossos filhos mais que ninguém. Eles podem ser especialistas no que eles fazem, mas nós somos especialistas nos nossos pequenos. E outra coisa que é muito importante, se comunicar com toda a equipe que trabalha com nossos pequenos, com a escola, com os outros profissionais, com a fono, com a terapeuta ocupacional. Eu costumo falar o seguinte, né? Que a gente tem que agir como um time. Nós, pais, somos o capitão desse time. E os profissionais são os jogadores que jogam junto com a gente para a evolução dos nossos pequenos. Cara, quando toda a equipe trabalha junto, o sucesso é garantido. E para todos. Porque para nossos filhos, que vão conseguir se desenvolver melhor, para a gente, né? Claro que a gente fica super feliz com cada evolução das nossas crianças. E para o profissional, cara, que vai ter todo o reconhecimento e mérito por ter ajudado nossos filhos a conquistar essa evolução. Eu digo isso agora por experiência própria. Vocês sabem que eu estudo muito Java, né? Que eu estou estudando cada vez mais, conhecendo cada vez mais essa ciência que ajuda tanto o Bento, né? E que eu sou completamente apaixonada justamente por causa disso, porque fez toda a diferença na vida do meu filho. E quanto mais eu estudo ABA, mais eu sei de ABA, mais eu admiro a minha BCBA. Mais eu gosto da profissional que eu escolhi para trabalhar com o meu pequeno. Mais eu confio no trabalho dela. Porque mais eu sei o que ela sabe? Mais eu vejo como o jeito que ela trabalha é realmente o jeito que tem que ser trabalhado. Porque eu sei. Então, assim, eu não sei porque no Brasil muitos profissionais não fazem isso. Não sei se é por medo. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu falo aqui que quanto mais a minha BCBA me ensina e mais eu sei, mais eu admiro o que ela faz, mais eu reconheço quanto ela é boa. Então, profissionais, dividam informação com os pais do pequeno, do paciente de vocês, do aluno de vocês. Isso vai fazer toda a diferença. O resultado vai ser ótimo e vai trazer muito mais reconhecimento para você, muito mais tudo para você, né? E agora o meu recadinho são para os pais. Porque eu também sei que tem o outro lado da moeda, né? Que tem muitos pais que falam que não querem ser terapeuta dos filhos. Que eles são pai e mãe. Mas é aí que eu acho que tá o problema, né? Eu entendo perfeitamente, gente. Eu sei que não é fácil. Só que eu penso o seguinte: ser pai e mãe é ensinar, é educar, né? E nós, pais, somos os primeiros e os melhores professores dos nossos filhos. Isso não é só para criança típica, não. Para criança atípica também. Eu tiro pelo meu Kenzo. Ele é uma criança típica e eu estou sempre ensinando alguma coisa para ele.
E isso é ainda mais verdadeiro quando temos crianças com autismo ou outras deficiências significativas. Nossas crianças simplesmente não aprendem sem instruções explícitas, né? Elas precisam de centenas de repetições de procedimentos de correção de erros feitos ao longo do dia, não apenas quando estiverem em uma sessão de terapia com a terapeuta. Pessoal, se os erros ou comportamentos problemáticos das nossas crianças forem reforçados, o que vai acontecer? Eles vão aumentar e nossos filhos não vão evoluir tanto. Então, assim, não adianta você pagar 30 horas de terapia para o seu filho, 40 horas de terapia para o seu filho, se quando ele está com você, você não sabe que estratégia usar para aquele determinado comportamento, para ajudar seu filho no dia a dia, ou para alguma outra coisa, né? Porque nossos filhos precisam de intervenção a cada minuto acordado. A consistência para nossas crianças é essencial. Então, pai e mãe, a gente precisa tomar as rédeas do tratamento dos nossos filhos. Nós precisamos ser o capitão desse barco. Isso faz toda a diferença. Toda. Você pode falar assim, mas faz todo meu filho não evolui tanto. Isso facilita a sua vida, sabe? Também. Você saber como conduzir o seu filho, né, vai facilitar o seu dia a dia com ele. Você saber como agir naquele comportamento de choro que ele está usando para se comunicar, você ajudar seu filho a se comunicar de uma melhor forma, vai ser bom para você e para o seu filho. Então, vamos juntos buscar o melhor para nossos filhos. Vamos juntos ser o capitão desse barco. Parabéns por esse projeto e acreditem no poder transformador da educação, como eu sempre falo nos vídeos do CBF Miami, tá bom? E podem contar com o CBF Miami e a gente vai, se Deus quiser, continuar lutando firme por psicoeducação nas escolas, né? Por psicoeducação nas famílias, para que a gente possa cada vez mais diminuir o impacto do sofrimento, aumentar a informação psicoeducacional para que a gente possa ajudar também e dar nossa colaboração para que mais e mais crianças aderem a tratamentos, né, tratamentos cientificamente comprovados, para que a gente possa trazer mais luz para as famílias, tá bom? Ufa! Dani, Gustavo, a gente falou, né? Nossa! Mas, gente, esse artigo que a Academia Americana de Pediatria publicou é realmente um artigo muito completo. Traz muita informação sobre autismo, né? Eu acho que, assim, quem tiver a oportunidade, leia o artigo, porque vale muito a pena. A gente precisou de 2 episódios do nosso podcast para falar sobre ele. E realmente é um artigo que trouxe muita coisa boa. E então agora eu vou dar um resumão, bem resumido mesmo, das coisas que eu acho que são mais pontuais no artigo, né? E é o que a gente fala, né? Na verdade, é o que a gente fala há muito tempo, vem falando sempre, e a Academia Americana de Pediatria só reforçou isso. Então, vamos lá. O que a Academia Americana de Pediatria recomenda? Que não há motivo para esperar pelo diagnóstico. A gente precisa começar a tratar pelos primeiros sinais. Outra coisa que recomenda. As evidências apoiam o uso de intervenções comportamentais. Gente, a aba Análise de Comportamento Aplicada, hoje ainda é o tratamento de escolha para crianças com autismo. Crianças com autismo podem ter outras condições associadas, como transtorno do sono, transtornos alimentares, distúrbios de linguagem, que devem ser tratados. E o outro tópico, o envolvimento e a ação dos pais são fundamentais para melhores resultados. É isso aí, pessoal. A gente falou muito hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta daqui a 15 dias com o nosso próximo podcast. É isso aí. Um beijo a todos, muito obrigado pelo carinho de sempre e vamos seguir firme nessa luta, tá? Parabéns para vocês, um beijo grande. Tchau, pessoal. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, pessoal. Beijo, Dani. Beijo, Gustavo. Até a próxima. Bye, bye, pessoal.